E eu quero apresentar aqui, vem cá me dar um abraço, compadre. Esse é o Fábio Gomes, consultor da revista UFO, sociólogo, uma pessoa especial da nossa equipe, que desenvolve um trabalho estatístico e, ineditamente, combinou estatística à ufologia. Ele vai dar uns números para nós termos uma ideia da grandeza desse fenômeno. Uma salva de palmas para o Fábio, por favor, amigos. Fábio. 40 minutos a partir de agora, tranquilo. Perfeito. Obrigado, Geva. Bom dia a todos. Começando com muita energia o evento. Hoje teremos palestras sensacionais, com muito conteúdo muito legal sobre ufologia. Espero contribuir um pouquinho. A gente vai abordar hoje, fazer uma abordagem quantitativa da ufologia. Todos nós, desde que a gente está na escola, no primário, no colegial, na faculdade, nós sempre pensamos de uma forma qualitativa. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente sempre cita casos. Olha, aconteceu tal coisa sobre um determinado assunto. Então, a gente sempre está acostumado a pensar de uma forma qualitativa, pensando de uma forma caso a caso, qualquer assunto, desde política, passando por economia, chegando à ufologia. Mas há um instrumento de análise quantitativo, que é você colocar tudo num banco de dados, para ter uma visão abrangente do fenômeno UFO. Não só do fenômeno UFO. Para vocês terem uma ideia, no mercado, em pesquisa de mercado, é utilizado há mais de 100 anos o método quantitativo. E a gente sente conversando com o Geva, com vários integrantes da equipe, a gente sente essa falta de uma lacuna, né, de preencher o conhecimento ufológico com dados quantitativos. Então, a gente não é condicionado, desde a escola até no nosso dia a dia, a pensar de uma forma numérica. É claro que você falando situações de casos, de relatos, é muito importante, mas a gente precisa complementar isso com uma visão que você tenha estatísticas, tenha números em relação a um determinado assunto. Como eu sou profissional da área de pesquisa, trabalho com pesquisa quantitativa, eu estou aqui vendendo meu peixe. Mas a gente realmente precisa também pensar dessa forma. E não é difícil. Embora não sejamos condicionados a isso desde a mais tenra infância. E não só no Brasil, em vários lugares do mundo. Qual que é a importância de você ter números, contando com números na sua vida? Primeira coisa é você ter grandezas. Qual que é a diferença entre milhares, milhões, bilhões e trilhões? Há uma grande diferença em cada uma dessas grandezas numéricas. 1000, você pode falar em 1000 quilômetros, em 1000 reais. Milhões, você pode falar em milhões de quilômetros. Marte fica milhões de quilômetros daqui, o Sol fica milhões de quilômetros. É muito mais do que 1000. Bilhões, você já vai numa outra grandeza. Plutão é um planeta que está a bilhões de quilômetros daqui, já é muito mais do que milhões. E trilhões nem se fala, né? Um ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. É a distância para Chuchu. Né? E tirando o Sol, a estrela mais próxima daqui está a 4,3 anos-luz daqui. Ou 39 bilhões e 500, 39 trilhões, estou me confundindo, 39 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. É uma distância absurda, que levaria milhares e milhares de anos para a nossa sonda mais rápida chegar. Então, é importante a gente ter noção das grandezas numéricas para poder ter uma ideia mais abrangente do próprio universo que nos circunda, né? Que a gente está inserido nele, somos apenas um pálido ponto azul no universo. Uma outra coisa que nem todo mundo sabe, tudo que chega nas nossas casas, tudo que a gente tem como prestação de serviço, a nossa conta bancária, o nosso celular, a operadora, o fabricante do aparelho, os alimentos que a gente consome, iogurte, bolacha, ou como diriam os cariocas, biscoito, né? Tudo isso passa por números, passa por pesquisas para chegar em casa. As grandes empresas, né, líderes desses segmentos e de vários outros, investem bilhões de reais por ano só no Brasil em pesquisa de mercado. São aí 5 ou 6 bilhões de reais por ano só em investimento de pesquisa. Isso só no Brasil, que é o 5º ou 6º maior produtor de pesquisa de mercado do mundo. Mercado e opinião pública, né? Então, tudo que chega em casa vem de números. E se essas empresas investem pesado, cada uma investe aí 15, 20, 30 milhões cada uma para investir
no melhor produto que chega na nossa casa, é porque números valem a pena. Né? Quando o iogurte que você toma em casa passa por 3 ou 4 testes, tem 3 ou 4 formulações que são testadas em pesquisa e a tida como a mais agradável chega em casa. Então, a gente precisa utilizar esse tipo de conhecimento, não só de mercado, de opinião pública, né? De pesquisa na ufologia. Né? Em pesquisa de mercado é utilizada há mais de 100 anos. Então, chegou a hora de utilizar isso na ufologia também, para a gente ter uma visão cada vez mais abrangente do fenômeno. É claro que ela sozinha também não resolve. É importante você ter os relatos de caso, né, essa abordagem mais qualitativa, mas ela ajuda a complementar de uma forma muito interessante o fenômeno UFO. E como essa produção de conhecimento ela é feita? Né, ela tem 3 fases. Primeiro, você produz dados, que é a informação isolada. Com isso, você transforma os dados em informações. Você já tem uma depuração mais forte de um determinado assunto. E aí você tem uma clareza para produzir conhecimento. E como é que isso é feito? O dado é aquele simples observação sobre o mundo. Então, na ufologia, é assim, qual que é a altura dos ETs? Eles são baixos ou são altos? Qual o formato do disco voador? Isso são dados que você coleta de relatos, de situações, de avistamentos, ou de abduções, ou de contatos, para poder chegar numa conclusão. A partir desses dados, você gera um banco de dados, né, um arquivo com banco de dados, com variáveis, com casos, e aí você gera informação. Então, os ETs são mais baixos ou mais altos? Você vai compilando essa informação para chegar num resultado. Né? De cada 100 casos, 50 são baixos, 50 são altos, por exemplo, tá? Só um exemplo. Então, o que a gente conclui? Existem tanto ETs baixos quanto ETs altos. Se fossem 80 baixos e 20 altos, a gente teria a informação de que há mais ETs baixos do que altos. Só para dar um exemplo simples, né? E com isso você gera conhecimento. Você vai vendo esses dados, vai gerando informação, até adquirir conhecimento, que é qual a intenção dos ETs na Terra, em relação ao que eles querem com a gente. Será que eles querem realmente contato com a gente ou contato com a natureza? A gente não sabe, mas compilando dados e transformando em informações, a gente gera conhecimento para elaborar essas hipóteses e chegar a uma conclusão. Então, a coleta de dados, ela tem, né, só recapitulando, tem essas 2 formas. A qualitativa, que é o que a gente conversa no dia a dia, né, com o relato de casos, o que a gente conversa no cotidiano, e a quantitativa, que é essa tabulação em tabelas, números, gráficos, que você tem uma visão que é a soma, né, desses casos que a gente tem relatados. Então, desde a mais tenra idade, a gente é acostumado a pensar de forma qualitativa, e esses dados quantitativos estão fora do nosso dia a dia, estão fora do nosso senso comum. A gente vê muita pesquisa sendo divulgada na grande mídia, nos grandes portais, nas televisões, mas são coisas muito passageiras. A gente ouve e fala, bom, tá bom, né, mas a nossa vida é extremamente qualitativa. Mas os dados quantitativos são uma das bases do conhecimento científico. Tanto a biologia, quanto a química, a física, a própria história, elas se baseiam em dados quantitativos para gerar informação e produzir o método científico. Né? Um dos métodos científicos é justamente a geração de dados quantitativos. Esse quadro, eu fiz uma palestra, está no meu canal do YouTube, é só digitar no YouTube Fábio Gomes UFO, aparece lá o meu canal e eu tenho essa palestra detalhada. Não vou detalhar, fiz há mais ou menos 2 anos essa palestra, não vou detalhar esse quadro, mas o que eu quero chegar com ele? Existem 4 formas de conhecimento principais nas nossas vidas, que são o popular, que é o senso comum, que é o que a gente vive no dia a dia, o filosófico, né, os grandes filósofos, o pensamento filosófico, que é um pensamento mais qualitativo, mais depurado, o religioso, que também envolve a magia, e o científico. E aí eu fiz uma comparação de características intrínsecas a cada um desses tipos de conhecimento, comparando com a ufologia. E a gente conclui que a ufologia é extremamente ligada ao pensamento popular, ao senso comum. Das 8 características que eu listei, em 7 a ufologia é semelhante ao senso comum. O que é bom, mas a gente precisa ter uma maior depuração também da ufologia dentro do método científico. Né? O religioso também é próximo da ufologia, 6 das 8 características. O filosófico também é relativamente próximo, são 5 características. E o científico, apenas 3.
Então, a ufologia está mais distante da ciência do que do método popular, do religioso, do filosófico. Só lembrando que a ufologia, você tem tanto a ufologia espiritualista quanto a científica. As duas são extremamente válidas para avaliar o fenômeno. Aqui a gente fala especificamente de dados quantitativos para serem colocados dentro da ufologia científica. A ufologia é muito forte nessa disposição qualitativa. A gente sempre vê em eventos de ufologia palestras nas quais as pessoas falam de casos. Isso é extremamente importante. É muito importante a gente ter acesso aos casos para poder avaliar, né, um determinado assunto, abduções, avistamentos, né? Mas ela carece justamente de como tratar esses dados qualitativos, né? Essa disposição quantitativa que ajuda a organizar, sistematizar, monitorar as ocorrências ufológicas, né? E permite uma visão mais abrangente do fenômeno. É fundamental para a produção de conhecimento. E para que serve essa produção de conhecimento, né? Para permitir que a ufologia possa progredir, quando a ufologia se propõe ser científica, progredir do ponto de vista metodológico. Cada postulante, né, como postulante dessa utilização de métodos científicos, a ufologia não pode depender de algumas coisas que são muito fortes hoje na ufologia, e até um pouco polêmicos, mas que a gente realmente não pode depender desses instrumentos aqui. Primeiro, teorias da conspiração. Um recente estudo, estava lendo na internet esses dias, um recente estudo concluiu que quando a gente fala de teorias da conspiração, a gente libera uma grande quantidade de endorfina no nosso corpo. Isso quer dizer o quê? Que dá um prazer imenso falar de teoria da conspiração. Eu mesmo, às vezes, falo, não, que tal coisa, muito de futebol, né? Tal coisa, esse time aí, ele entregou o jogo. A gente adora falar de teoria da conspiração, sempre. E na ufologia isso não escapa. A teoria da conspiração, ela existe, né? A morte do Abraham Lincoln, a morte do Kennedy, o caso Roswell. Existem teorias da conspiração que existem, mas elas não existem aos borbotões, elas não existem o tempo todo. Você analisando a ufologia de uma forma mais quantitativa, você consegue depurar. O que é depurar? Separar o joio do trigo. O que é teoria da conspiração e o que não é. A cada 100 teorias da conspiração, você pode ter certeza que uma é verdade. As outras a gente já não pode garantir, não tem como comprovar. Então, a gente não pode depender na ufologia das teorias da conspiração. E o método quantitativo ajuda a tentar separar o que é verdade e o que não é verdade dentro das teorias da conspiração. A gente também não pode depender de achismo. O que eu penso, o que você pensa, o que todos pensam, não necessariamente são a verdade. A verdade é intrínseca ao que a gente acha. Então, na ufologia, infelizmente, a gente vê muitos casos de achismo. Eu acho que, não, temos que nos basear em fatos, em dados concretos, para ajudar. Aí sim a gente pode achar alguma coisa, né? Mas a gente tem que ter tudo balizado de uma forma mais concreta para poder chegar a alguma conclusão de alguma coisa. A ufologia também depende muito de interlocutores escusos. Eu estou usando aqui um termo politicamente correto. Existe uma quantidade não muito grande, mas existente, desses interlocutores escusos. Quem são eles? São pessoas que utilizam da ignorância alheia para tentar manipular alguma coisa relativa, não só à ufologia. A gente vê isso em todas as áreas da sociedade. É o que eu chamaria no português politicamente incorreto de charlatão. E o que esse interlocutor escuso faz? Ele se baseia justamente nessa ignorância das pessoas. Se as pessoas têm um conhecimento mais sólido de vários assuntos relativos à ciência, ao mundo que nos cerca, a chance desse interlocutor escuso ter sucesso é menor. Tá? Então, a ufologia também, infelizmente, em alguns casos específicos, acaba tendo isso como instrumento. E uma coisa muito comum na ufologia são as informações turvas vindas da internet. Um outro estudo também de uma empresa, que eu estava lendo na internet esses dias, e eu acho que essa informação é verdadeira, fala que 25% da informação que acontece na internet hoje é falsa. Eu diria para vocês, sem margem de erro, que na ufologia isso aumenta significativamente, é pelo menos 75%. Então, é uma responsabilidade de nós, inclusive nós palestrantes de ufologia, de sempre passarmos as informações verdadeiras para vocês. Sempre checar a fonte. Os grandes portais de internet, os grandes redes de televisão, têm uma estrutura imensa para checar a informação e chegar na verdade. E mesmo assim, eles erram de vez em quando. Imagina a gente que não tem a mesma estrutura dos grandes portais, das grandes revistas,
das emissoras de televisão. Tem que checar e para poder passar essas informações de uma forma não turva. E isso é uma coisa que tem atrapalhado a ufologia. Muita informação turva, e aí a gente acaba concluindo, achando coisas erradas, utilizando teoria da conspiração. Então, é a hora da ufologia caminhar com as próprias pernas, sem essas muletas retóricas que ela acaba dependendo. Teoria da conspiração, achismo. Teorias da conspiração existem, tá? É só a gente conseguir ter mecanismos para poder saber o que é verdade e o que não é. E como é que a gente faz isso, né? Utilizando dados quantitativos é um bom começo. Não é um fim em si, mas é um bom começo. O que ela traz como benefício? O fenômeno UFO pode ser visto com maior clareza, né? Você tem o caso, por exemplo, do Antônio Vilas Boas. Quem conhece aqui o caso Antônio Vilas Boas? Ótimo. Foi um caso ocorrido nos anos 50, de um lavrador do interior de Minas, em que ele teve relações sexuais com uma eteia, com uma tripulante de um UFO. Será que esse caso é comum? Então, quando você compila um banco de dados, a gente vai ver mais para frente, a gente vê que esse tipo de contato é muito raro, né? Mas é um caso que impactou muito a ufologia, e a gente pode pressupor que isso é comum, mas não é. Analisando os dados quantitativos, não é. Então, a gente consegue ver com maior clareza quando a gente analisa vários casos em um banco de dados. A gente utiliza também o método de aplicação única. Não tem espaço para interpretação alternativa. É a prova de engano, é preto no branco. Você vendo dados, você consegue ter uma conclusão. Não existe o copo meio cheio, o copo meio vazio. É uma coisa mais baseada em dados concretos, mais determinada. Mesmo se o relato não for verdadeiro, e a gente compilar esse relato, na soma dos relatos você tem um padrão. Então você também acaba até excluindo, você acaba até suspeitando de um relato muito fora da curva. Que pode até ser verdadeiro, mas que ele pode não corresponder à realidade. Existe uma padronização metodológica na coleta, processamento e análise dos dados. Tem só uma forma de fazer. Não são várias formas. E isso traz um método científico, é um método padrão, né? É um método científico aplicado à ufologia, que hoje cada pesquisador, infelizmente, tem o seu. Isso não é método científico. A gente consegue aplicar de uma forma uniforme e ter um fenômeno que pode ser observado e replicado sempre que possível. Isso é um método científico. Então, a gente tem dois exemplos, né, da utilização prática. A gente falou aqui do conceito de dados quantitativos, né, mas a gente tem dois tipos de utilização prática dos métodos quantitativos em ufologia. O primeiro é a aplicação de dados primários. Quando você faz uma pesquisa especialmente para ter um determinado resultado. É justamente aquelas pesquisas que os bancos, as empresas de alimentação, as operadoras de celular fazem para chegar na sua casa para você ter o melhor produto. Às vezes nem sempre, né, mas o melhor produto possível, né? E aí é o dado primário, uma pesquisa que a gente chama em latim de ad hoc, que quer dizer sob encomenda. Imagina um alfaiate fazendo uma roupa sob encomenda para um cliente ou uma costureira. É justamente isso, é uma pesquisa que você faz para ter justamente esse resultado sob encomenda. E análise de dados secundários. A gente vai pegando dados na internet, dados de livros, dados de revistas, dados de pesquisas feitas e vai compilando para chegar numa pesquisa baseada em dados secundários. Então, vou dar um exemplo de dados primários para vocês. Foi uma pesquisa que eu fiz, eu trabalhava há alguns anos atrás em um instituto de pesquisa de mercado que tinha como foco coleta de dados via internet. E coleta de dados via internet é muito mais barato do que fazer uma pesquisa domiciliar, uma pesquisa nas casas das pessoas. Para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer 1.960 casos numa pesquisa domiciliar representando toda a população brasileira, não sai por menos de R$200 mil, a brincadeira. Mas quando você faz pela internet, com uma base de internautas e utilizando cotas lá do IBGE, uma amostra representativa, ficou praticamente de graça. Passei a conversa lá na dona da empresa e ela aqueceu de fazer de graça. Mas não custaria mais do que R$10 mil. Tá? Mas acabei fazendo na faixa. A coleta foi em janeiro de 2008, 1.960 casos, que dá uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tá? Mas sempre lembrando que era a população internauta, não é a população brasileira. À época, em 2008, a população internauta representava 34% da população brasileira.
Hoje são 50%, segundo o IBGE e o Comitê Gestor da Internet. Então, você tem, na época, representava 1/3 da população brasileira. E a gente fez uma pergunta, a gente fez várias perguntas, aqui tem só um resumo, né? A gente fez uma pergunta que era assim: você acredita em vida fora da Terra, independente dessa vida ser baseada em micro-organismos, etc.? 88% dos internautas disseram que sim, e 12% disseram que não. Quem dizia que não, a gente já não perguntava a seguinte, mas ele conta aqui na porcentagem, né? E você acredita em vida inteligente, né, vida extraterrestre inteligente como a nossa, independente dela poder viajar ou não para outros planetas? Surpreendentemente, 68% diz que acredita. Eu achava que ia ser bem menor esse resultado. E aí a gente foi para a pergunta para matar, né? Você acredita que o nosso planeta esteja sendo visitado por civilizações de outros planetas? 42% dos internautas acreditam. 4 em cada 10. Eu achei muito alto, eu achei que não ia dar mais do que 2 em cada 10. Quando a gente faz essa terceira pergunta, 42% pelo total, quando é entre os espíritas, essa incidência sobe para 70%, que acredita que estamos sendo visitados por seres extraterrestres. E entre os evangélicos é de 20%, que acreditam. Eu também me surpreendi que tinha 20 de evangélicos, né? Mas a gente vê que é tanta informação que as pessoas são bombardeadas hoje, que também entre os evangélicos tem uma quantidade significativa. Só não fala para o pastor, mas acredita que tem vida alienígena fora, nos visitando, né? Então, a gente perguntou se a pessoa viu alguma coisa estranha no céu. Você viu alguma coisa estranha, não de origem humana, como como avião, helicóptero, satélite artificial, ou não de origem natural, como planeta, estrela, cometa? 20% da amostra diz que já viu na vida alguma coisa estranha. Entre os evangélicos, 20%. Entre os espíritas, 20%. O fenômeno objetivo, o fenômeno, você ver alguma coisa estranha, não varia por religião, não varia por nada. Mas você acreditar varia muito. Entre os católicos, bateu certinho com a amostra, 42%. Tá? Então, o fenômeno UFO é muito mais uma coisa de você acreditar do que de você efetivamente ver. Isso a gente conseguiu descobrir através dessa pesquisa quantitativa. Aí a gente conseguiu segmentar a amostra em 4 grupos, né? Pessoas que já viram, né, discos voadores, ou coisas que não são... eu não falei o termo discos voadores na pergunta. Falei coisas que nem de origem humana, nem de origem natural. Pessoas que acreditam e já viram são 13% dos internautas na época. Está na hora da gente fazer uma segunda pesquisa para poder comparar. Pessoas que acreditam, mas nunca viram, são 29% dos internautas. Pessoas que não acreditam, mas já viram, e aí que a maioria é evangélico, 6%. E incrédulos que nunca viram, 52%. Ou seja, a maior parte dos internautas não acredita, nunca viram nada, mas você tem uma quantidade interessante de 29% dos internautas, quase 3 em cada 10, que nunca viram, mas acreditam. E tem 13 que efetivamente viram e que acreditam. Com certeza toda a plateia ou está no primeiro ou está no segundo segmento aqui, né? Pessoas que acreditam e que viram ou não viram, né? Uma outra coisa muito importante que a gente indagou é em relação qual seria a reação das pessoas caso houvesse um contato definitivo, oficial, entre seres humanos e alienígenas. A gente perguntou primeiro qual seria a reação da própria pessoa, mas aí metade falou, eu conversaria com os ETs, né? Todo mundo é corajoso nessa hora. Mas o brasileiro, ele é muito assim de ser politicamente correto quando pergunta dele, mas quando a gente pergunta dos outros, geralmente é a resposta dele. Então, a gente utilizou isso, e na segunda pergunta que a gente fez, qual você acha que seria a reação das pessoas, né? É sempre o meu amigo, né, que fez tal coisa, né? Qual seria a reação das pessoas se houvesse um contato oficial entre humanos e alienígenas? 50% de cara já falou, as pessoas sentiriam pânico. Falei, caramba, né? 23% diz que teriam uma reação, teriam receio e lutariam para os alienígenas irem embora. 14% diz que ficariam curiosos e conversariam com os ETs. Com certeza, nós estamos aqui nos 14%, né? Embora eu tenha medo dos ETs, mas tudo bem. 5% acreditariam em tudo que os alienígenas dissessem.
e 4% dizem que as pessoas não dariam importância. E 4% outras respostas que não são relevantes. Você vê, 50 mais 23, 73% acredita, já tem uma reação, acredita que as pessoas teriam uma reação negativa. Então, se tem algum alienígena aqui, ó, fala para o chefe que não dá para ter o contato oficial por enquanto, infelizmente. Vocês não vão me linchar por causa disso, né? Então, infelizmente, as pessoas apontam que as pessoas, pelo menos aqui entre os internautas brasileiros, poderiam ter uma reação não muito positiva em relação a um contato oficial. Há um medo, há um receio. Infelizmente, né? Aí a gente perguntou sobre o caso Varginha. Essa pesquisa está na íntegra nas edições 157 e 159 da revista UFO, de 2009. Ela está na íntegra, está com todos os detalhes. Aqui a gente só está repassando para exemplificar como os dados quantitativos podem ajudar na compreensão do fenômeno UFO. Na questão do caso Varginha, 30% disse que acham que são seres extraterrestres. 27% que foram ilusões que as pessoas tiveram lá em Varginha. 18% que são seres do nosso próprio planeta. 7% nunca ouviram falar. 93% então dos internautas à época já tinham ouvido falar do caso Varginha. E 6% diz que são seres intraterrestres. E qualquer outra resposta que não teve relevância, 13%. Aí, isso é um exemplo de dados primários, pesquisa que a gente faz por conta própria para tentar entender a realidade ufológica. Aí eu também fiz uma pesquisa, exemplificando dados secundários, que é pegando esse livro, Dois Séculos de Mistério, OVNIs e Contato com Extraterrestres. Ele é um livro que não é vendido aqui no Brasil, nunca vi. Foi a minha irmã que comprou para mim lá em Portugal. Ela olhou o livro, vou levar para o meu irmão que gosta do assunto. Aí ela estava no metrô com o namorado dela, sumiu o livro. Ela falou, foi abduzido, né? Então, ela voltou para a livraria e comprou outro exemplar. Então, e aí, são 205 casos compilados, né, nesse livro, em que eu fiz uma tabulação, transformei os casos relatados num banco de dados. Essa pesquisa completa também está no YouTube, lá no meu canal do YouTube, também fiz há uns 2 anos, e ela está disponível para vocês assistirem na íntegra. Foram casos ocorridos entre 1906, sim, houve casos de abdução e contato já a partir de 1906. A gente costuma convencionar a partir de 47, né, 48, e 1983. Né, eu não peguei casos muito recentes, casos mais antigos, até 83. Então, algumas informações para ajudar a entender também a questão, como a questão quantitativa ajuda na ufologia, né? Forma dos objetos. Em 33% dos casos não tinha informação lá no livro, nos casos. Mas entre os que tinham, 23% era disco. Ainda bem, né? O nome disco voador já tem um porquê, né? Porque a maioria é disco mesmo, né? 9% forma esférica, 8% forma oval, 3% forma de charuto e 3% forma de cúpula. Outros tipos, 12%. E 9% dos contatos que eu analisei foram só contatos e abduções, não foram avistamentos. Só casos de contato e abdução que eu compilei. E 9% houve casos de contato e abdução sem presença de nave nenhuma. Os tipos de seres, né? Olha só que coisa curiosa. Até 83, olha como os Greys não contavam, era só 3% dos casos. Provavelmente a minha hipótese, que eu ainda preciso comprovar, mas é uma hipótese, é de que eles começaram a aparecer depois. Tá? Agora, 38% são humanos como nós. Se tiver algum alienígena aqui, a gente não vai perceber a diferença se for nesses 38%. Você andando na rua, você não percebe a diferença. Em 28% são antropomorfos, 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, mas você já perceberia que o cara é meio esquisito, né, na rua. Né? Não é bem humano, né? Aliás, está cheio de alienígena pela rua. Né? 7% são alfas, que são os baixinhos, mas não necessariamente greys. 6% os nórdicos, 3% os greys, 2% robôs ou autômatos, 4% outros tipos que não somaram 2%, e 11% não tinha informação. Né? E aqui, olha como compilando os dados a gente chega a dados interessantes. E aí, desses 205 contatos compilados, só 25% eram abdução e 75% contato. As abduções começaram a ficar mais frequentes nos anos 70 para cá, 60, fim dos 60. A impressão que eu tenho, olhando os dados, é de que os alienígenas convidavam as pessoas para entrar nos UFOs, elas não aceitavam, tinham medo,
Aí eles falaram, agora vou arrastar o pessoal, vou abduzir. Então, aí começou a ter mais casos de abdução. Coisas que ele não... muito importante, coisas que eles não revelam de jeito nenhum. 97% dos casos não tem nenhuma menção a como os discos voadores funcionam. Como a gente gosta de copiar muito as coisas, eles devem achar que um dia a gente vai conseguir copiar a tecnologia para o planeta deles. E é só olhar a nossa história para saber que nós somos uma espécie bélica, que já vai chegar dando porrada, muito provavelmente, né, por interesses financeiros. Isso é o que acontece na história, né? Então eles não falam de jeito nenhum como a nave funciona. E só 28% citam alguma procedência, mas eles falam assim, somos de Marte, somos de Vênus, somos de Júpiter. Ninguém fala, né, de que planeta vem, de que sistema vem, é muito raro. Justamente com esse medo, é uma informação estratégica, eles não vão passar esse dado para a gente. Né? Isso é uma coisa curiosa descoberta nessa compilação. Houve recorrência no contato? Em 28% dos casos, teve recorrência. A pessoa encontrou com os alienígenas mais de uma vez. Em 72% foi só um caso fortuito, né, um caso de verão, aí, um amor de verão, né, um caso de verão, apenas um contato com seres alienígenas. Bom, para encerrar, tem uma frase do Einstein, que é assim, a maior parte das ideias fundamentais da ciência são essencialmente simples, e por regra geral, podem ser expressas em uma linguagem compreensível para todos. Então, a gente fala em números, em estatísticas, não é um bicho de 7 cabeças. Eu até o segundo colegial queria ser astrônomo, mas aí eu descobri que os números não gostavam de mim. Eu gostava deles, mas eles não gostavam de mim. Então eu resolvi fazer ciências sociais, sociologia. Aí fui trabalhar com pesquisa e encontrei estatística. Aí falei, já que eu não vou conseguir escapar mesmo, aí eu comecei a ver, né, a analisar, mas não é uma coisa, é uma coisa que com treino, com tempo estudando, não é um problema. Eu vou encerrar com um vídeo que tem tudo a ver do Bertrand Russell, que é um filósofo e lógico e matemático muito famoso do século XX, uma entrevista que ele deu em 1959. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Muito só. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One, intellectual. Peraí que não está indo. Carlinhos, você está aí? Você consegue? Eu coloco o vídeo, mas ele não aparece na tela. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants. Bill Gates, gente, Bill Gates. Acontece. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One, intellectual, and one, moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected,
One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation? Isso. Bom, e gostaria de agradecer a oportunidade e estou aberto para perguntas.